Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos aqui atrasados, deixa eu ver, apenas 30 minutos, perdão, né? Deus sabe de todas as coisas. Mas a gente está aqui para mais um podcast com o tema evangelismo. É um prazer estar com vocês. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? Hoje é RG Celular do Rafão, Batera Cadeirante, tá? O canal Producena aí do Andrew Tavares, que esteve aqui, inclusive se inscreve lá no nosso canal do YouTube, fica por dentro que depois que é gravado aqui, tá bom? A gente transmite ao vivo e depois nós postamos lá completo no canal do YouTube. Então dá essa moralzinha pra galera lá, tá? Eu já te peço que compartilhe essa live com seus amigos, para que mais pessoas sejam alcançadas. E bora lá então para mais uma. Hoje ela tá na frente das câmeras também, não está atrás. Ai, Jesus, tô nervosa. Nossa, quando eu faço caixinha de pergunta, o Everton manda tipo, por que que, sei lá, Adão tinha umbigo? Eu só quero saber as perguntas de agora. Não, hoje não tem perguntinha assim. É eu que boto sim, se Adão tem umbigo, o pé de Pedro é preto. É só eu, né? Mas, gente, muito feliz. Te apresenta pra nós então, Rafinha. Prazer, gente, eu sou a Rafa. Eu sou a Rafa. Tenho 19 anos. Hoje eu tô congregando na Grace, na mesma church do Everton. E é isso. Só isso? Só isso que eu falo. Líder da mídia. Tem essa também. Tem moral no evangelismo aí, já fez vários intensivos. É verdade. Né? Acabei de voltar de um, inclusive. Vamos saber desse intensivo hoje. Ai. Ela leu as perguntas aqui, viu, gente? Só pra eu disse pra ela que não, isso aqui é só um norte. É tudo do chat GPT, gente. Eu descobri o segredo. Mas aqui, ó, depois disso aqui vai rolando... Misericórdia. O pé de Pedro. É preto? É preto. E os meus também, depois que eu saio dos cultos. Faz parte. Então, bora pra primeira pergunta. Tu lembra qual que era? Eu lembro. Do amigo lá? É, do amigo. Então, eu quero saber como que você faz pra evangelizar os amigos hoje. Cara, eu acho que a primeira coisa, inclusive a base de um evangelismo, acho que é o relacionamento, sabe? Então, antes de eu querer chegar em algum amigo e, de fato, chegar e falar em Jesus, sabe? Falar sobre Jesus, eu sempre tento resgatar, talvez, alguns amigos de longe, eu tento resgatar um relacionamento que eu tinha, sabe? Porque senão vai parecer que eu tô chegando só pra impor uma religião, só pra impor algo sobre a pessoa, sabe? E não é isso que a gente tá fazendo, é óbvio. Só que na visão que hoje as pessoas elas têm, é isso que elas vão pensar de primeiro, sabe? Então, eu sempre tento primeiro resgatar um relacionamento e aí sim começar a introduzir Jesus aos poucos, sabe? Principalmente, óbvio, do jeito que eu vou tratar a pessoa, porque coisas que eu fazia antes eu não faço mais. Então, as pessoas elas têm que perceber essa mudança na gente, sabe? Então, mudar nossas atitudes. Com certeza. Então, e aí, já teve algum amigo que tu, tipo assim, cara, teve o privilégio, viu? Eu te falei, não adianta tu ler as perguntas. Tem algum amigo que tu teve o privilégio, tipo, de acompanhar a história dele na fé, tipo assim, cara, tá muito feliz de estar congregando, talvez ter congregado junto ou ver ele em outro ministério? Tem várias pessoas. Inclusive o Pedro é uma dessas pessoas. Eu falo, o Pedro é meu fruto, gente. O Pedro, eu lembro que eu cheguei a evangelizar o Pedro, falei de Jesus pra ele numa partida de Uno que a gente tava jogando online. Olha aí. E o Pedro, ele foi ativado depois da primeira conferência que a gente fez. Tem também o Arthur, sabe? Boa. Então são algumas pessoas assim que eu fico muito feliz, sabe? Glória a Deus por isso, eu não faço nada. Quem faz é Jesus. Então eu fico muito feliz hoje de eles estarem com a gente, né? Estão congregando com a gente. Congregam com nós, né? Isso é muito bom, né? É bom congregar com nossos amigos, né? Nossa, demais. Tá, e aí? Vamos falar um pouquinho do intensivo? Bora? Como é que foi lá? Como é que é a experiência de participar de algo voltado ao evangelismo? Dessa vez não como participante de fato, mas como cooperador trabalhando, né? Nossa, foi muito precioso, na verdade, porque eu não ia ir, não tava nos meus planos ir. Na verdade, eu tava me organizando porque eu queria ir no intensivo da UAN, né? Mas aí, Deus me direcionou pra estar servindo
na conferência do Céu na Terra. E superou todas as minhas expectativas, sabe? Eu creio que Deus, ele me levou lá pra resgatar algumas coisas que a gente acaba perdendo na caminhada, sabe? Até como eu cheguei a comentar contigo, que parece que quanto mais a gente caminha, às vezes a gente vai esquecendo algumas coisas básicas, tipo que Jesus nos ama, ou que nós somos filhos, que nós somos amados, sabe? Então, eu creio que Deus me levou lá, e isso pra mim foi muito nítido. Deus me levou lá pra resgatar algumas coisas que eu perdi, sabe? Tipo, minha dependência, minha confiança, sabe? Que são coisas que a gente tem que ter, sabe? Tem que ter. E foi muito precioso, meu coração queima demais por evangelismo, né? Então, tá servindo em algo que é pro reino e é voltado pra isso ainda. Nossa, de verdade, Deus me levou e eu fiquei, cara, obrigado, Jesus, de verdade. Então, a experiência ela foi melhor estar servindo dessa vez ou da outra que tu foi? Tipo, botando numa balança, assim, tipo, a melhor experiência foi... É que são dois eventos, assim, diferentes, né? É. Mas eu até comentei com a Carol um dia antes de eu ir pra conferência agora. Eu falei, tipo assim, Carol, eu tô num tempo que, tipo assim, eu tinha que ir pra receber, sabe? Tipo assim, Deus, por que tá me levando pra servir? E até um dia antes... Não, na verdade, no dia que eu fui embarcar, antes de eu ir pro aeroporto, eu tava falando com Deus, né? E eu tava falando até sobre isso. E aí Deus fez eu lembrar das 12 tribos de Israel, né? Acho que até já comentei isso na minha última pregação. E aí fez eu lembrar da tribo de Levi, que de todas as tribos, eles eram a única tribo que serviam o Senhor o tempo inteiro. E a Bíblia vai falar que a porção deles, a herança deles, era o Senhor, sabe? Então, a partir do momento que Deus fez eu realmente lembrar disso, eu entendi o porquê que Ele tinha me levado, sabe? Porque, de novo, a gente acaba perdendo algumas coisas, sabe? Sim. Nossa, foi muito precioso. Então, quando eu fui pra 2414, que eu não fui pra servir, eu fui de fato pra ser uma aluna lá, eu vivi coisas extremamente preciosas, sabe? Coisas que eu carrego comigo até hoje. Mas servir é uma coisa muito diferente, é muito incrível. Eu voltei de lá com mais vontade de servir, sabe? Porque acho que a gente começa a entender o porquê que a gente faz o que nós estamos fazendo, sabe? É incrível. E sobre essa vibe do evangelismo, né, que hoje existem várias metodologias para isso, né? Tu acredita que todas as pessoas elas têm o mesmo chamado do evangelismo? Quando que a Rafa tipo descobriu o chamado dela para o evangelismo? Não acho que todas as pessoas têm esse chamado, mas eu acho que todas precisam falar sobre Jesus, sabe? Porque Jesus, ele fala do id, né? Então, pra mim, todas as pessoas precisam evangelizar, mas nem todas têm esse ministério de fato. E foi até engraçado o dia que de fato, Deus me falou que eu tinha esse ministério, porque até então eu pensava que o meu ministério era de profeta, sabe? Eu pensava, não, é isso daqui, não quero nem saber. Mas... na verdade, de evangelismo era o que eu menos queria. Porque antes de eu me converter, eu zoava muitas pessoas. Zoava minha mãe, tipo, quando ela botava um louvor dentro do carro, sabe? Tipo, falava, mãe, brigava, sabe, às vezes. E hoje eu sou uma dessas pessoas, sabe? Que vai e fala de Jesus. Então, foi até... comentei no Instagram, foi tu que fez a pergunta, inclusive. Que quando eu comecei realmente a me posicionar pra saber pra que, de fato, eu fui chamada... muitas pessoas começaram a vir e falar, não, você tem chamado de profeta, você tem chamado de pastora, você tem chamado de não sei o quê. E aí então, outras pessoas que vinham falar do teu chamado, no caso. Exatamente, e afirmavam, sabe? E eu ficava, gente, sério? E como eu era muito recente, eu era muito no início da minha caminhada, eu acabei aceitando. Só que daí eu tentei aceitar, só que aquilo não entrava no meu coração, sabe? Eu ficava, mas Deus, eu tô aqui, sabe? Eu quero obedecer. Só que não ia, não sei o que aconteceu, mas, tipo, foi um bagulho que me fez muito mal. Inclusive, eu lembro que eu tinha dias que eu ficava de cama, sabe? Porque Satanás, ele usa isso também, né? Foi uma brecha que acabou sendo aberta. E vinha várias coisas na minha cabeça, tipo, tu não tá obedecendo a Deus, então ele não te ama, sabe? Uns bagulhos assim. E eu ficava, mas Deus, eu tô tentando obedecer, não sei o quê. Daí foi quando, de fato, eu me posicionei e busquei em Deus, sabe? Porque eu sei que nele eu teria a direção certa. Então foi quando eu busquei nele e aí foi quando Deus falou, né, de fato, de que eu tinha esse ministério e foi muito, muito doido também, né? Então a gente tem que cuidar porque existe um perigo, então, quando a gente escuta de alguém do nosso ministério, né?
Tu recebeu talvez vários direcionamentos sobre o teu ministério que na verdade não eram aquilo, né? Que Deus queria pra tua vida, né? Então tem um perigo, tem um risco. É que às vezes as pessoas, elas falam, não só em relação ao ministério, sabe? Mas às vezes as pessoas, elas entregam uma palavra que é muito pela emoção e não é de fato algo direcionado pelo Espírito, sabe? Às vezes a gente vê uma pessoa cantando, a gente já chega, não, tu vai ser do louvor, que Deus vai te usar muito na área de música. Talvez não, sabe? Talvez não. Então às vezes a gente acaba indo muito daquilo que os nossos olhos veem ou do que o nosso próprio raciocínio sente, sabe? Então é mais ou menos isso. É isso que eu penso. E tu tem um conselho assim pra dar pra essa galera que não sabe ainda o seu chamado, não sabe, talvez escutou de alguém, né, que talvez seja o ministério da música, do louvor, ou de evangelismo, ou de profeta, ou de pastor, e que talvez esteja passando por essa crise que ainda não se entendeu ainda, sabe, não também tá passando pela mesma coisa que a Rafa passou um tempo atrás. Cara, a dica que eu posso dar é busque em Deus, sabe? Buscar em Deus. Porque nele a gente não vai ser decepcionado, independente do que Deus falar, sabe? Ele supre tudo. Quando eu fui pra São Paulo, algo muito que eu entendi e ficou muito enraizado em mim é que Deus, ele sustenta a própria obra dele. E Deus, ele sustenta os seus filhos também. Então, procure um direcionamento de Deus. E não tem uma outra escapatória, sabe? É só em Deus que tu pode buscar isso. Não é nem confiar na palavra do homem, sabe? Mas confiar na palavra de Deus, no direcionamento de Deus. É entender realmente o que ele quer pra tua vida. Exatamente. Mas tem um processo pra isso, né? Às vezes a gente ora, não recebe o que a gente quer na hora que a gente quer, né? Isso é complicado. Sabe, tu começou falando sobre a respeito do evangelismo de um amigo, que foi a primeira pergunta, e tu falou que tinha que gerar algo antes, né? Tu não podia simplesmente chegar nessa pessoa que talvez estava afastada pra, tipo, só chegar nela como uma religiosa. Tu precisava resgatar algo que era a amizade, o relacionamento, né? Eu creio que com Deus também é a mesma coisa, sabe? Às vezes a gente esquece de ter uma amizade, um relacionamento com Jesus, né? E ele pode responder todas as nossas perguntas, né? De fato. Às vezes não é da mesma maneira que a gente quer, né? Sabe? Mas, então, foi mais desafiador ter ido servir nessa vez do que ter ido aprender da outra. Não que a gente não aprenda servindo, né? Eu creio que a gente aprende muito servindo também. Com certeza, com certeza. Eu acho que a parte mais desafiadora nos dois foi o fato de não ter ninguém ali, sabe? Tipo, ninguém da minha família foi. E nesse, inclusive, foi um pouquinho mais tenso porque eu fui sozinha, né? Então eu me peguei, tipo, quando eu parei lá, eu parei pra pensar, falei, cara, eu tô em São Paulo. Não, minha mãe não tá aqui perto pra qualquer coisa, sabe? Corre na mãe, né? E aí eu comecei a chorar, falei, Deus, seguinte, tu vai ter que falar comigo de alguma forma, aparece aqui, porque misericórdia. Mas aí é quando eu disse de realmente confiar e depender em Deus, sabe? Mas foi tipo, a parte mais desafiadora pra mim, com certeza, foi ficar sozinha ali e saber que não tem ninguém ali, sabe? Mas Deus, ele supre tudo. Foi Amém. Que massa, né? Tá, então, o servir, assim como a tribo de Levi, dos levitas que serviam um tempo todo na obra, né? Eles eram integrais, né, pro reino do Senhor. Então, o evangelismo, tu acredita que seja que nem eles, assim, que a gente precisa estar servindo integral a nossa vida o tempo todo para evangelizar? A nossa vida, ela tem que ser um testemunho, né? As pessoas, elas precisam... Tem umas frases que algumas pessoas usam, que a gente é a Bíblia que as pessoas leem, né? Então, e tu usa muito a frase de que o testemunho arrasta. Eu peguei isso pra mim, sabe? Que massa. Nossa, então, a forma que a gente vive, a forma que a gente fala, tem que impactar as pessoas, sabe? Então, até como quando eu falei sobre amizades, tipo, a maioria dos meus amigos hoje é do mundo, sabe? Era da minha época de mundo. Então, tipo, coisas que eu fazia antes, eu não posso mais fazer. Isso tem que impactar ele de alguma forma, sabe? De repente, tirar uma curiosidade pra justamente poder abrir um espacinho pra eu poder falar sobre Jesus, entende? Gerar uma oportunidade, então. Sim. Tá, então aqui, ó. Tu acha que todas as pessoas estão prontas pra ouvir o evangelho? Pra ouvir falar sobre Jesus? Não. Por que não? Porque hoje a religião, até mesmo muitas pessoas construíram um Jesus que aponta o dedo, sabe? Ou
por exemplo, na minha família tem inúmeras pessoas, sabe, que construíram uma ideia de uma igreja que não é a igreja de Jesus. Então, hoje, por exemplo, chegar na minha família é muito mais complicado, sabe? Então, assim como, de fato, um exemplo da minha família acontece, também tem outras pessoas fora da minha família que também têm esse tipo de pensamento, né? E a palavra também fala da terra, da semente que foi plantada, sabe? Então, eu acho que tem que preparar antes de realmente chegar. Tem que ter um preparo na terra. Eu acho que a gente... Hoje eu colho frutos, né, da minha família, da minha casa. Ver minha família e minha casa servindo e estando na obra, congregando comigo é muito bom, né? Mas eu também sei o quanto, tipo, isso foi regado com oração. E eu não falo nem pela minha vida, tá? Eu tive uma avó, eu tive porque ela faleceu, né? Mas eu tive uma avó que eu tenho certeza que ela orou muito pela casa. E ela era muito convicta. Eu conversava com ela, ela dizia: filho, existe uma promessa. Filho, existe uma promessa. Tu e tua casa servirão ao Senhor. Filho, existe uma promessa. Tipo, ela descansava muito no Senhor a respeito dessa promessa, sabe? Eu aprendi muito com ela. Apesar de ela ser analfabeta, sabe? Ela conhecia muito de Jesus, assim, de ter um relacionamento com Ele. Então, tem uma promessa pra tua casa, sabe? A palavra diz: tu e tua casa servirão ao Senhor. Então, não quer dizer que talvez tu nem vai ver esses frutos. Exatamente. Outra, tipo, a minha avó não viu o batismo da minha mãe, da minha irmã, do meu avô, sabe? Sim. Mas ela tinha convicção de que eles seriam de fato batizados e que trabalhariam na obra e está acontecendo aos poucos, né? É a fé. E de fato, talvez preparar a terra é oração, né? Pra mim, evangelismo e oração andam juntos, com certeza. Eu creio também que não tem como tu andar separado, né? Na verdade, oração é qualquer coisa, não só evangelismo. Então, preparar a terra é isso. Tem que regar, né? Às vezes a gente precisa regar a nossa semente com lágrimas, né? Nem sempre vai cair chuva, nem sempre vai ser Deus que vai regar. É a gente que vai ter que regar, nós vamos ter que regar com lágrimas, né? Pra que algo floresça. Mas qual foi a experiência de evangelismo, assim, mais desafiadora, assim? Na minha casa, com certeza. Porque em casa a gente não é só falar, né? Mas a gente realmente mostrar que a gente mudou. Porque na nossa casa é onde as pessoas estão convivendo com a gente o tempo inteiro. Então, pelo menos lá em casa, as pessoas que moram comigo sabem como é que eu era antes e sabem como é que eu sou agora. Só que é muito mais difícil levar um testemunho para dentro de casa, porque as pessoas elas já têm esse preconceito de nós, né? Então, mostrar que realmente a gente nasceu de novo, que a gente é uma nova criatura, que o que a gente fazia antes a gente não faz mais, é mais complicado. É mais desafiador. Com certeza. E na rua, qual foi a experiência de evangelismo mais tri, assim, que tu lembra, assim, que tu guarda na memória? Nossa, eu acho que foi quando eu fui pra 2414. A gente, na hora do nosso prático, né, eu fiz o prático em Brasília, e teve um evangelismo que a gente foi na praça, e eu tava em grupo, né, e eu tava com o Davi, que é um amigo meu. E a gente viu um grupo de pessoas que estavam sentadas no chão em círculo, né? Eles estavam fumando também, estavam bebendo. E a gente falou: cara, vamos. E aí a gente se olhou e falou: vamos. Aí a gente foi, a gente sentou ali na rodinha com eles e tipo, a gente bateu um papo muito da hora, sabe? E fluiu super bem, a gente falou sobre Jesus, a gente falou sobre igreja. E aquilo dali foi um evangelismo que me marcou pelo fato do tanto que fluiu, sabe? E às vezes a gente olha, até mesmo a gente que é da igreja, a gente olha para algumas pessoas e tem um preconceito, tipo, não, olha ali o que eles estão fazendo, não vamos chegar e falar de Jesus para eles, sabe? A gente meio que escolhe as pessoas, mas não, seleciona. Sabe? A gente, cara, eu fui uma improvada, entendeu? Tu também. Então, tipo, as pessoas elas estão aí porque elas precisam ouvir sobre Jesus. E Jesus, ele nos leva e nos guia justamente para essas pessoas também, sabe? Teve também, eu lembrei, teve outro evangelismo que também foi na 2414, que a gente foi em outro lugar. E nesse envolve cura, né? Eu tava orando muito em relação a isso. E aí a gente tava eu não lembro agora do lugar onde a gente tava. Mas eu comecei a orar, tipo, Deus, traz alguém pra gente orar por cura. Porque não tinha ninguém ali na rua, sabe? Eu comecei a falar: Deus, traz alguém, Deus, por favor. E aí, no meio da oração, uma menina que tava no nosso grupo, ela fala: Rafa, olha ali, não sei o que, tá vindo uma mulher, ela tá de muleta, que não sei o que. E eu falei: nossa, vamos orar por ela. Daí a gente chegou nela, a gente orou. Só que não aconteceu nada.
Mas ela falou que a gente foi usado naquele momento porque Deus já tinha falado pra ela que Deus não quer ela de muleta. E daí ela começou a orar por mim. E começou a liberar um monte de coisa. Eu falei, Deus, eu tento fugir da cheia do coque me gasta na rua. E aí a gente terminou de falar com ela. E aí a gente continuou andando e a gente achou um outro senhor de muleta. E ele tinha uma perna menor que a outra. E aí foi eu e o Beethoven, a gente foi orar por ele. Como é que é o nome do cara? Beethoven. Beethoven. Boa. Os pais tinham criatividade, né? Ah, fazer o quê? E aí a gente foi e a gente colocou a mão na perna dele, a gente chorou. E a gente de fato sentiu, sabe, a perna dele crescer. Aquilo dali foi muito irado quando aconteceu. Ah, mano, um abraço pro Beethoven, um abraço pra ti, cara. Sabe, e como vencer a insegurança de orar por alguém na rua? Orando. É isso, não tem. Eu acredito que a gente aprende a fazer evangelismo indo e falando, sabe? Então, perder a insegurança... Cara, primeiro de tudo, saber que a gente não faz nada. Quem faz é Deus. A gente só é instrumento, sabe? A obra é dele, ele que sustenta a obra, ele nos chama para participar. Então, a gente não força nada. Não é pela força do nosso braço. Porque não é eu chegar aqui e falar a perna cresce que uma perna vai crescer, porque eu não sei fazer uma perna crescer. Mas Deus, ele tem poder para isso. Então, quem faz é Deus. Então, quem faz a cura, quem faz a perna crescer, quem faz o câncer sair, quem faz a depressão ir embora, é Deus, sabe? Então, de fato, primeiro se desprender do seu eu, sabe? É Deus. E segundo é indo, sabe? A gente precisa de ousadia, de fato. Compaixão e ousadia, isso que eu carrego muito comigo. Ter compaixão e ousadia para aqueles que não conhecem Jesus. E para aqueles que também precisam saber que existe uma esperança, sabe? A palavra fala que seja forte e corajoso, né? A palavra, né, primeiro vem a parte de ser forte, né? O forte não quer dizer que tu não vai precisar de ajuda, né? Com certeza. Ser forte não é caminhar sozinho, pelo contrário, né? Jesus, ele foi muito forte, ele não caminhou sozinho, ele sempre caminhou com seus amigos, né? Eu creio que dentro do conceito de evangelização, a gente precisa estar sempre acompanhado, sempre respaldado, sabe? Por alguém, por alguma pessoa. Não que a gente não possa exercer a função sozinho, só que sozinho é muito mais difícil, né? Quando a gente tá com outras pessoas que estão orando, intercedendo, né? As coisas de Deus, elas fluem. Por que a gente ora antes do culto? Por que a gente orou antes do podcast? Por que a gente ora antes de sair de casa? Por que a gente ora antes de dormir? Sabe? Porque a gente quer entender, entregar pro Senhor que realmente a gente não é dono de nada. O tempo é dele, a vida é dele, sabe? Tudo é dele. Então, saber que Deus, ele cuida de todas as coisas. Pá, é complicado, né? Eu acho que o maior desafio do cristão, principalmente aquele que é recém se converte, é realmente entender que Deus, ele cuida de todas as coisas. Sendo boas na nossa vida, que a gente é prazeroso para nossa carne, e às vezes sendo não tão boas, né? Ruins ao nosso ponto de vista. Pá, mas por que isso não deu certo? E dentro do evangelismo a gente enfrenta muito isso, né? A gente sai pra rua com uma expectativa de orar e as pessoas serem curadas, e que nem aconteceu lá contigo, a mulher não largou a muleta, orou por ti, sabe? Mas ela disse o quê? Que ela entendeu em Deus que Deus já tinha dito pra ela que ela não ia ficar de muleta, né? Exatamente. Mas tem que ter coragem. Com certeza. Tem que ter coragem, né? Sabe? E quando a gente encontra pessoas com muita dúvida a respeito de Jesus, não falo sobre religião, não falo sobre o preconceito sobre o evangelho, eu falo sobre dúvidas sobre quem é Jesus. Como é que a gente responde às dúvidas dessas pessoas no evangelismo? Eu lembro que teve um evangelismo que a gente fez e foi até em Porto Alegre. E aí eu cheguei numa mulher pra conversar com ela, ela tava ali, a gente tava fazendo um culto na rua. E aí eu cheguei nela pra conversar, e aí ela falou que ela tinha tentado se matar, que ela tava com depressão. E aí ela começou a me questionar, tipo assim, por que Deus tá fazendo eu passar por isso, sabe? E aquilo dali foi um baita de um desafio pra mim. Porque alguém que não é cristão, entender que também existem coisas ruins, sabe? E talvez as coisas ruins acontecem por nossa causa, sabe? Então, como sanar essas dúvidas
eu acho que de fato a gente estando muito firme na palavra de Deus, sabe? Nos princípios dele. E respondendo em amor, entende? Mas não saindo da verdade, mesmo que ela seja dura. Às vezes é duro de entender a verdade, sabe? Às vezes Deus faz a gente passar por coisas ruins também. Mas eu vi essa frase que às vezes a gente quebrado é muito mais proveitoso pra Deus, sabe? Do que inteiro. Do que inteiro. É baixo, é forte. Então, tipo, eu acho que é de fato estando firme naquilo que Deus já falou e respondendo em amor, sabe? Eu acho que é o principal. Amor e misericórdia. Ontem, né, nós estávamos lá na área verde, que é aqui em Guaíba, nossa cidade. E depois que vocês acho que já tinham saído, a senhora aquela do violão veio conversar com o nosso amigo Darwin. E aí ela conversou a respeito sobre misericórdia de Jesus, da gente ser bom, né? De nós não julgarmos. E ela falou da gente aproveitar os nossos talentos, né, pro Senhor, né? Sabe, o podcast hoje, o ID, né, que o Andrew falou, já foi o ID Futebol Clube. O primeiro foi ID Futebol Clube, ID Falar de Cristo, agora ID Podcast. E sei lá pra onde, qual é o próximo ID que Deus vai nos levar aí, né? Mas, sabe, entender que a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, a gente precisa, quando a gente entende a misericórdia sobre nós, a gente diminui o nosso eu e começa a olhar para o nosso irmão com mais amor e afeto. E não é que a gente não possa estar dizendo, pô, cara, sabe, tá indo pro caminho errado. Só que para poder falar para alguém que tá indo pro caminho errado, a gente precisa ter um relacionamento com essa pessoa, né? Sim. O evangelismo, eu creio que ele a palavra ele vai falar, a gente usa muito, né? Marcos 15:16, né? E vai falar sobre a questão de nós atrairmos pessoas, de nós andarmos com as pessoas e também de nós batizarmos as pessoas, de nós fazermos discípulos, né? E fazer discípulo não é tão fácil. Acho que eu creio, né? Não sei o que tu acha sobre isso, mas qual é o maior desafio, sabe, do evangelista? Eu acho que é mais gerar um discípulo do que falar do amor de Jesus, porque o amor todo mundo quer ouvir. Exatamente. Né? Agora quando a pessoa começa a caminhar perto, tem um relacionamento, a gente começa meio que instruir, isso aqui é assim, isso aqui é assado, sabe? Eu acho que a parte mais desafiadora do evangelista é a parte do discipulado, de fato. Do pós, né? O pós. O pós de, eu te aceito, Jesus. Sabe? Por mais que seja muito lindo, né? Eu creio que Deus, ele tem uma razão para todas as coisas da nossa vida, né? E uma delas é entender que ele, de fato, ele é misericordioso. Às vezes, nós, às vezes, não somos tão misericordiosos quanto ele. Que forte isso, né? E a gente quer ser igual a ele, né? O Douglas Gonçalves, ele fala que nós somos mini Cristos, né? Que somos Jesus cópia, né? Somos uma cópia de Jesus. Queremos ser uma cópia de Jesus. Mas Jesus, ele era puro em misericórdia. E às vezes a gente, que nem tu falou ali, a gente quer escolher para quem a gente vai falar do evangelho, né? Tipo, esse aqui... Não, mas o cara tá lá fazendo tal coisa. Não sei se eu chego, não sei se eu não chego. Entra a coragem do evangelista. Quais são os teus maiores discípulos hoje? Pedro e o Arthur. Sem dúvida. Mas o Pedro não serve na mídia. O Arthur não serve na mídia daí. Daqui a pouco ele vai ser. Já... Em nome de Jesus. Ele já tá encaminhado. Já tá encaminhado. Ele não sabe disso ainda, mas já tá encaminhado. Aí, Arthur, já sabe. Fica a dica. Já fica a dica aí. Estão precisando de gente na mídia. Estão precisando. Quem quiser, já manda aí. Manda o currículo. Manda o currículo. Aqui uma perguntinha, então. Não vai escolher pergunta difícil. Não tem pergunta difícil, é tudo fácil. Tem um versículo que diz que a gente precisa estar sempre preparado, né, para as coisas do Senhor, né? Esse preparo, ele vem como para ti, na tua opinião? Como é que a gente se prepara para ir para um evento evangelístico, por exemplo? Tu foi para um evento evangelístico, né, agora por último, né? E como é que é esse preparo? Porque tu foi para servir dessa vez, né? Como é que foi teu preparo para estar nesse lugar? Eu acho que a base de tudo, qualquer evento, qualquer coisa que a gente for fazer pro reino, é um relacionamento com Jesus, sabe? Porque não adianta nada a gente falar de alguém que a gente não conhece, sabe? Falar de um amor que de repente a gente nunca foi tocado.
Então a gente precisa todos os dias ir para um lugar de secreto, sabe? E eu lembro que uns dias antes de eu de fato ir para São Paulo para servir lá, eu intensifiquei o meu relacionamento com Jesus, sabe? Até em questão de pensamentos, para não me distrair. E óbvio, jejum também, né? Jejum sempre é bom. Jejum e oração. Com certeza. Os dois, a dupla que a gente gosta. E hoje, quem é Jesus pra Rafaela? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil pra todo mundo. É verdade. Pra mim, Jesus ele me tirou de um lugar de morte, assim, de escuridão. Então, pra mim, Jesus, o principal de tudo é vida, sabe? Pra mim, ele é meu salvador, é quem me salvou e me tirou daquele lugar. E, na verdade, Jesus é tudo, né? Se a gente for parar pra pensar, Jesus é o nosso amado, Jesus é o nosso noivo, Jesus é o nosso pai. Então, Jesus, ele supre tudo. Mas algo que mais me marca, assim, de característica sobre Jesus é que ele é vida, sabe? Ele é esperança. Esperança. Se você resumir numa palavra, seria esperança. Vida, acho que é melhor. É. Quer dizer, o Rafão, ele trouxe uma vez uma pregação, talvez você vá lembrar, ou não, mas que muitas pessoas vivem uma mentira achando que é uma verdade. Né? Às vezes a gente sabe uma verdade e vive como se fosse uma mentira, né? Sim. Sabe, eu creio que Deus, ele tem algo precioso para todas as pessoas. Para todo mundo. Sim. Ele não escolheu a Rafaela, ele não escolheu só o Everton, o Vitor que tá aqui, o Alisson que tá ali, o Joey pastor, o William pastor, não escolheu só essas pessoas aí. Sim. Ele escolheu todos, mas nem todos escolheram ele, né? Exatamente. A palavra vai falar que ele é a luz do mundo, a água viva, sabe? E ele vai entregar algo pra nós, ele vai dizer, vocês são luz do mundo. Sim. E sal dessa terra, sabe? Então, hoje, não tem como tu evangelizar sem ser sal. O sal é para dar gosto e trazer sede, né? Com certeza. Eu vi, não sei qual foi o pastor ou qual foi a postagem que eu vi, mas eu vi que o cara postou assim, cara, o sal, ele traz sede. Quando a gente come algo muito salgado, a gente tem sede. E Jesus é o quê? A água viva. Nossa. Quem beber nunca mais terá sede. Então, sabe, a gente sempre vai ser completo em Jesus. Nós querendo ou não, ele completa toda a nossa vida. Ele é aquele que gera sede e ele é aquele que sacia a nossa sede. Sim, exatamente. Sabe? Eu falo que a gente depende de Jesus até mesmo para depender dele, sabe? A gente precisa pedir mais fome, a gente precisa pedir mais sede, mais paixão. Então a gente depende de Jesus até para depender dele. A Tamires falou um negócio da minha esposa, ela disse assim pra mim, amor, eu amo te ver de novo empolgado, de novo aceso, sabe, assim. E como é ruim quando, né, quando a gente tá meio apagado, de fato, né? Sim. É muito mais difícil tu colocar fogo novamente em algo do que tu reacender a chama de alguém. E eu trago muito isso da questão do evangelismo. Hoje tem muitas pessoas, principalmente na nossa cidade, ou que já são batizadas, ou que conhecem Jesus, já tiveram pelo menos uma experiência com Jesus, seja qual for, livramento de um leito de morte, seja qual for a experiência, sabe? Muitas pessoas na nossa cidade aqui já tiveram experiência com Jesus. E por que mesmo às vezes a gente tendo experiências com Jesus, a gente ainda consegue trocá-lo? Eu acredito, né, que a nossa carne, às vezes, ela sempre fala mais alto, sabe? Então, as coisas desse mundo, elas nos distraem. E a distração, ela nos tira da presença. Ela nos tira do foco. Então, eu acho que quando a gente vive algo muito sobrenatural, assim, com Deus, os dias vão passando e se a gente não alimenta aquilo, sabe? Em relacionamento, em ler a Bíblia, em estar naquele momento de secreto, se a gente não alimenta essa chama, a gente vai se distrair com as coisas dessa terra. Com certeza. Olha que top, né? Mas, tipo, João Batista, ele preferiu se afastar das coisas dessa terra do que se distrair por elas, né? Tipo, João Batista veio antes de Cristo, viveu algo sobrenatural com o Pai, porque ele escolheu não se distrair, né? A Neia, a nossa pastora, ela pregou algo, né? Fuja das distrações. Nossa, sim. Ela trouxe
uma mensagem sobre isso, o que tem te distraído. E como isso é forte, como isso é precioso, até na questão de evangelização, né? Eu vou te fazer uma pergunta agora a importância das redes sociais hoje para evangelizar, né? Ah, com certeza. Hoje, a gente da mídia, né? Os midianitas. Os midianitas. A gente usa muito isso. Inclusive, a gente fala que a mídia é uma forma de evangelismo. Meio indireto, sabe? Porque a gente não vai chegar na pessoa e falar. Mas a gente leva o que tá dentro da igreja pra fora. Pra fora, entre aspas, né? Porque a gente usa o Instagram e hoje o Instagram, criando não, é a maior rede social que tem. A maioria das pessoas estão lá, sabe? Então, as pessoas, elas vão ver. E onde tem pessoas, a gente precisa estar, sabe? A gente precisa falar. Oh. Então, a gente usa muito, não só o Instagram da igreja, que é usado para isso, né? Mas também o nosso Instagram, sabe? Aquilo que a gente posta, cuidar daquilo que a gente posta, inclusive, sabe? Porque eu lembro de uma vez que o Joe e o William falaram para mim sobre ser vitrine, sabe? As pessoas, elas vão olhar pra gente. Então, a gente precisa muito cuidar daquilo que a gente posta. De repente... postar uma mensagem de esperança. Eu lembro que na pandemia eu postei um textinho nos meus stories sobre esperança, sabe? E várias pessoas me responderam, porque as pessoas também, elas estão carentes disso, sabe? As pessoas, elas não tiveram, talvez, tiveram algumas que não tiveram o privilégio de ouvir falar sobre Jesus, de ouvir falar que existe vida no meio da morte, que existe uma esperança, sabe? Então, a gente precisa levar isso também para as nossas redes sociais, com certeza. Onde as pessoas estão e nós precisamos estar. Com certeza. Exatamente. O Rafa pregou ontem, ele disse quem a gente está sendo, né? Discípulo ou multidão. Nossa, sim. Foi pesado o que ele falou ontem. Você precisa pagar um preço, né? Eu creio que quem vive hoje... Eu tenho um amigo, o Adílio, né? Ele tá agora sem rede social, sem celular. Mas ele vive de missão hoje, sabe? E Deus direcionou ele para indígenas, né? Então, ele trabalha num lugar totalmente sem estrutura e sem vitrine, não tem Wi-Fi, a maioria das pessoas não tem nem acesso à internet onde ele vai. Às vezes quando eu falava com ele tava pegando um barquinho, indo para uma ilha, sabe? Longe, assim, aprendendo vários dialetos, né? Não se chama idioma, mas dialetos para poder estar apresentando Jesus para essas pessoas. E a gente precisa pagar um preço, né? O evangelismo, ele precisa pagar um preço, né? Com certeza. Nossa, com certeza. Eu acredito, na verdade, que o principal preço, assim, que a gente paga é de realmente negar o nosso eu, sabe? Não só para o evangelismo, mas muito no evangelismo que a gente precisa negar o nosso eu justamente pra gente ter coragem e ousadia para chegar nas pessoas, sabe? Porque, cara, não é o que as pessoas vão pensar de mim, não talvez a minha reputação, entende? Não é sobre mim. As pessoas elas não podem me ver, elas precisam ver Jesus, sabe? Então realmente, cara, eu sou só um instrumento. Eu tenho algo que nas minhas orações tá muito presente, é que eu sempre digo pro Senhor, eu sou um pobre miserável, sabe? Volta e meia eu não tenho o que orar, eu só chamo Ele de santo, santo, santo. Eu entro no meu secreto e eu começo a dizer, Senhor, me perdoa porque eu sou pobre e miserável. Me perdoa porque eu sou pobre. Porque, sabe, alguns meus amigos, né, alguns próximos dizem, cara, para de falar que tu é pobre e miserável e tal. Mas enquanto Deus não aquietar isso dentro do meu coração, eu vou continuar me referindo a essa palavra. Porque eu creio que quando a gente ora por alguém, eu falei isso para um cara esse tempo, eu disse assim, velho, sabe qual é o meu maior medo, meu? É eu orar por alguém, algum aleijado ou alguma pessoa com deficiência, um paralítico, alguém, cara, e essa pessoa ser curada. Como que eu, Everton, vou me comportar a respeito depois de orar por alguém que foi curado? Nossa, velho, tu orou por alguém que foi curado. Hoje, principalmente com rede social, né? Ah, sim. Aí imagina a Midianita que tá sempre lá aposto pra tirar uma foto, pra fazer um vídeo aí, imagina, a pessoa faz esse vídeo, imagina o assédio de pessoas querendo uma cura, que é algo que o Everton não tem para entregar cura. Não. O Everton foi só, talvez, estar naquele momento, ou a Rafaela foi lá orar pela pessoa, e a pessoa tava de muleta, e talvez ela tivesse abandonado a muleta. Como é que a Rafaela ia sair daquele lugar, tipo, com a fé renovada? Senhor, tu é tudo na minha vida. Ou, tipo, ia sair, eu sou a mina, né? Sabe, a briga com o nosso eu tenho medo de mim.
eu converso com o Senhor e eu digo pra Deus, sabe? Bah, Deus, eu tenho medo de quem eu sou sem o Senhor. Porque com Ele a gente sabe quem é, né? Sim. Sem Ele, sabe? Quem eu sou. Sabe? Bah, Senhor, se um dia eu me perder no meu eu dentro de mim, sabe? Porque dentro do evangelismo hoje existe isso, né? Porque a mídia ela é gigantesca. Ah, com certeza. Sabe, a mídia ela é gigantesca, né? Às vezes as pessoas pegam... Agora, algo que a gente falou aqui nesse podcast, faz um cortezinho, algo totalmente distorcido daquilo que a gente está falando e pode as pessoas nos julgar por aquilo que falamos sem ter visto todo o contexto ou nos aplaudir por aquilo que a gente falou e não pegou todo o contexto também. Né? Acontece muito isso hoje em dia. Muito, muito, muito. Hoje, como é que faz para evangelização de homossexuais hoje? Tu acha que a igreja está preparada para começar a receber pessoas, né, homossexuais que tem essa batalha? Não sei se todas as igrejas estão preparadas, sabe? Mas foi muito do que a gente conversou. Não existe, sabe, pecadinho ou pecadão, sabe? A gente realmente olhar com um olhar de misericórdia, olhar com um olhar de amor. E é isso, cara. Eu acho que um papel, pra mim, né? O papel do evangelista dentro da igreja é preparar a igreja, sabe? Para receber essas pessoas e também preparar a igreja pro ID. Eu acredito que cada ministério tem um papel dentro da igreja também, né? Então, o evangelista não foge disso. Para mim, o evangelista precisa preparar a igreja para receber o homossexual, para receber a prostituta, para receber essas pessoas, sabe? Que hoje a gente tem um preconceito, algumas pessoas, sabe, de religião. Então, é de fato a gente saber da onde que Jesus nos tirou e de que a gente não é diferente. E para onde ele vai nos levar, né? Exatamente. Tipo, a gente sabe de onde saiu e tem que ter a certeza de onde ele vai nos levar. Não é porque nós somos santos, é porque a gente reconhece que é pobre e miserável. Exatamente. Eu vou fazer mais uma pergunta, mais duas perguntas. E aí a gente vai ter que, eu acho que deu um horário. Então vou fazer mais duas perguntinhas só. Como lidar com a vitrine? Como que a Rafaela lida com a vitrine? Com a expectativa que outras pessoas geram em cima da Rafaela? Sinceramente, eu tento não pensar na expectativa que as pessoas geram em cima de mim. Porque eu vou decepcionar essas pessoas, sabe? Tudo que depende de mim, de certa forma, eu posso acabar decepcionando. Eu sei que hoje tem muitas pessoas que têm muita expectativa em cima de mim, mas o foco é Jesus, sabe? Não sou eu. Eu não faço nada, eu não sou ninguém. Eu só... Jesus me deu acesso para poder participar do que ele está fazendo e eu tenho muita fome de participar do que ele está fazendo, sabe? Amém. Glória a Deus. E aqui, né? Por fim, então, aqui, ó, segundo o nosso chat GPT. Chat GPT gosta. Agora que eu vou fazer a pergunta do chat. Foi a primeira e essa aqui. Aqui, ó, por fim, qual o maior desafio do evangelismo e como Jesus tem te sustentado nisso? Pra mim, eu tenho um pouco de dificuldade na hora de abordar, sabe? Não sei, tipo, como chegar na pessoa. E algo que... Às vezes Deus mesmo direciona, sabe? Às vezes Deus mesmo faz abre algo, sabe? Tipo, eu lembro várias vezes eu tô no Uber e aí eu sinto de falar algumas coisas pra ele, de falar sobre Jesus. E aí eu começo a orar a Deus, se for pra falar, que ele puxa algum assunto, sabe? E tinha vezes que acontecia, sabe? Então, às vezes, Jesus mesmo abre essa porta pra gente falar. Mas algo também que eu uso muito é de perguntar algumas estratégias, tipo, que horas são? Eu lembro do dia do meu aniversário, eu fui evangelizar, eu falei, hoje é meu aniversário, e eu gosto muito de falar sobre amor pras pessoas, sobre esperança. Então, eu sempre usava alguma estratégia, assim, pelo menos pra abordar, sabe? Então, pra mim, o maior desafio é esse. Bora, então. Acho que deu nosso horário, né? 10h15 agora. Desculpe o atraso. Muito obrigado, dona Rafaela. Obrigada, senhora. Midianita, da Grace Church, evangelista. Glória a Deus. Amo a tua vida. Muito obrigado a todos que ficaram aqui com nós até agora. Daqui a pouquinho a gente vai responder as perguntas que vocês fizeram ali nos stories, então fiquem ligados. Se inscreve no nosso canal. Procure no chat GPT as perguntas. Não vai achar as mesmas. Tá aqui a folhinha, ó. Entreguei agora tudo.
Deus abençoe. Muito obrigado a vocês todos. Fiquem com Deus. Tchau!